A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Direitos Humanos. O colegiado é presidido pela deputada Camila Valadão. Confira os trabalhos. Bom dia a todas as pessoas presentes neste auditório. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar a deputada Irine Lopes, saudar o deputado Lucas Polezi aqui presente, o público presente aqui neste auditório, os servidores desta Casa de Leis e também todas as pessoas que acompanham a transmissão desta reunião pela TV Assembleia, pelas plataformas digitais do YouTube e Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício 29 e 23 do excelentíssimo senhor deputado Capitão Assunção, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 18 de abril de 23. Ciente a Secretaria da Comissão para as providências cabíveis. Correspondência firmada pelo excelentíssimo senhor deputado Deninho Silva, solicitando que este colegiado legislativo realize diligência em imóvel pertencente ao patrimônio público estadual, situado no bairro Morada de Camburi, no município de Vitória. Ciente a Secretaria da Comissão para as providências cabíveis, eu quero só fazer um registro que a gente possa responder ao deputado que nós já oficiamos a CETADES, que é a responsável por esse imóvel que o deputado se refere, e já estamos em agendamento de visita, uma diligência em conjunto com a CETADES. Ofício do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polezi, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizado no dia 18 de abril de 23. Ciente a Secretaria da Comissão para as providências cabíveis. Ofício 145-23 do gabinete da deputada Camila Valadão, de 15 de maio de 23, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, encaminhando a este colegiado legislativo a manifestação da Comissão de Promoção da Dignidade Humana, CPDH, contrária à ação que submeteu um cidadão adolescente, sob a autoridade do Estado, a vexame e constrangimentos, conforme veiculado nas mídias no dia 12 de maio do corrente ano. Sobre esse ponto especificamente, nós remetemos aqui para a comissão a nota que foi encaminhada, e, na verdade, nós recebemos duas notas que eu quero fazer o registro. A primeira nota foi a nota do Conselho Estadual de Direitos Humanos e do Conselho Estadual dos Direitos de Criança e Adolescente. Na verdade, é uma nota conjunta desses dois conselhos, que foi enviada para esta comissão, não estou com a data aqui exata, mas, enfim, que foi enviada para essa comissão, e nós recebemos também, enquanto comissão, uma outra manifestação, que foi do Vicariato para Ação Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória. As duas notas versam acerca do mesmo tema, embora, obviamente, né, com formas diferentes de abordagem, e a minha sugestão é que a gente remeta essas duas notas, deputada Irine. Quero abrir para Vossa Excelência também, porque a senhora já tinha perguntado acerca desse tema, em conjunto com o ofício desta comissão, né, acerca desse tema, para o governador do Estado do Espírito Santo. Ou seja, que a comissão remeta esses dois posicionamentos políticos de conselhos, de entidades, com posicionamento para o governo do Estado. Bom dia, presidenta. Bom dia. Quero abrir para os deputados. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Lucas. Bom dia a todas e todos que estão aqui no plenário, quem nos acompanha pelas redes de comunicação da Assembleia Legislativa, da ALES. Bom, eu tenho total concordância com o envio da nota ao governador em uma oportunidade que eu e a deputada Camila estivemos numa reunião para tratar de outro tema,
mas aproveitamos e colocamos essa questão na mesa. O governador se comprometeu a conversar com a Comissão de Direitos Humanos sobre este tema gravíssimo, pelos levantamentos feitos pela minha assessoria. Há aí cinco quebra do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cometidos, essas quebras cometidas pelo secretário estadual de Segurança Pública. Em primeiro lugar, em hipótese nenhuma, com qualquer pessoa que seja, nós não podemos pactuar, compactuar ou nos calar diante de quebra de regras estabelecidas, votadas e com poder de lei, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo lugar, na minha opinião, o mundo está bastante complexo, as relações estão muito difíceis, e nós precisamos fazer um esforço, cada um de nós. Tem que dar o melhor de si para que a gente possa ter uma convivência fraterna, solidária, com empatia, cumprir a lei. Essa conversa de que quem é dos direitos humanos quer defender bandido é balela. Nós queremos o cumprimento da lei com respeito. Com respeito. Então, e nós, autoridades, aqui nós temos na mesa 3 autoridades constituídas, nós temos responsabilidades diferenciadas do conjunto dos cidadãos e cidadãs. Então, assim, como que um secretário que também está na investidura de um cargo pode quebrar regras dessa maneira? Nós devemos colocar calma nas situações, nós devemos trazer ponderação, nós devemos trazer diálogo e, concluindo, nós devemos cumprir o nosso papel no sentido de fazer com que os direitos humanos sejam reconhecidos e obedecidos. E não estamos aqui para criar agitação. Criar agitação. Se a pessoa já estava detida, cumprisse a lei, levasse para a delegacia, a partir daí a polícia faz o seu papel e, em seguida, a justiça cumpre também o seu papel. Não se pode expor a uma humilhação daquela, qualquer pessoa que seja. É isso, presidenta. Eu quero resposta do governo para essas questões a essa comissão. Obrigada, deputada. Passo também para o deputado Lucas Polezi. Eu concordo que essa comissão tem que cobrar a respeito desse caso, né, que aconteceu envolvendo o secretário Coronel Ramalho, por razões diferentes. Eu não acho que há constrangimento em expor um criminoso, até porque, nesse caso específico, o cara estava de costas, mas acho que é gravíssimo um secretário de Estado que tem abertamente se declarado como candidato em eleições aí próximas, já tem se colocado como candidato em Vila Velha, está usando o aparato de segurança pública do Estado para estar fazendo campanha. Nitidamente, o secretário específico tem já feito uma série de vídeos seguidos, utilizando o aparato de segurança do Estado para fazer campanha política claramente mesmo. Então, acho que isso que é gravíssimo, o governo permitir que isso siga acontecendo. Obrigada, deputado Lucas Polezi. Então, encaminhamento dado pela comissão. Vamos, então, oficiar o governo do Estado com pedido, a deputada Irine adiciona com o pedido de reunião desta comissão para tratar acerca desse tema. Só dizer para os nossos convidados que a gente está só cumprindo aqui o rito e daqui a pouco a gente entra na discussão. Vamos lá, Bernardo, próximo ponto. Ofício CMA, Assembleia Legislativa 03223, de 26 de maio de 23, firmado pelo excelentíssimo senhor deputado Fabrício Gandini, presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, em resposta ao ofício 06, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, presidenta deste colegiado legislativo,
comunicando que o presidente da CESAM, Munir Abud, foi convocado para comparecer àquela comissão com o propósito de esclarecer as questões relativas à qualidade dos serviços prestados pela companhia. A data ainda está sendo definida pela Comissão de Meio Ambiente, que informa que encaminhará convite para que as senhoras deputadas e senhores deputados participem dessa reunião destinada a ouvir o senhor presidente da CESAM. Ciente a Secretaria da Comissão para as providências cabíveis, assim que chegar o convite, por favor, oficiar todos os deputados aqui desta comissão. Presidenta, como eu sou membro da comissão, eu já quero antecipar que está confirmado para o dia 16. Ótimo. Só faltava acertar o horário. Certo, então vamos só. Ok. Ofício 169-23 do gabinete da deputada Camila Valadão, de 1º de junho de 23, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, solicitando a convocação de uma audiência pública para realizar-se no auditório Hermógenes Lima da Fonseca, no dia 29 de junho do corrente ano, alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado no dia 15 deste mês. Ciente a Secretaria da Comissão para as Providências. Ofício 170-23 do gabinete da deputada Camila Valadão, de 1º de junho de 23, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, solicitando a inclusão em pauta desta reunião ordinária deste colegiado, da discussão do tema Afinal, quem somos? Processos identitários das pessoas com albinismo, com a participação de convidados. Ciente a Secretaria da Mesa para as Providências. Ofício 171-23 do gabinete da deputada Camila Valadão, de 1º de junho de 23, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, solicitando a convocação de audiência pública a realizar-se no dia 20 de junho do corrente ano no auditório Hermógenes Lima da Fonseca, destinada à discussão do tema os efeitos da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar 187/2000, que estabelecia mudanças de regime para os servidores públicos da administração direta e autárquica do Estado do Espírito Santo, submetendo ao regime jurídico único criado pela Lei Complementar 46/94, os regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ciente a Secretaria da Comissão para as Providências. Ofício consegue número 941-23, de 6 de junho de 23, firmado pelo excelentíssimo senhor deputado delegado Danilo Baiense, presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, encaminhando boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo pelo cidadão José Luiz Sassi Rodrigues, nos quais o mesmo noticia estar sendo vítima de prática de crime de racismo e antissemitismo. Antissemitismo. Ciente a Secretaria da Mesa para as Providências. Ofício 187-23 do gabinete da deputada Camila Valadão, de 7 de junho de 23, firmado pela excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, requerendo que sejam ouvidos por este colegiado legislativo na reunião ordinária do dia 27 de junho do corrente ano, as pesquisadoras e os pesquisadores que integram a Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Profissionais de Segurança Pública, Defesa Social e Justiça do Espírito Santo, COPAS, fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP, e a Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e que falarão sobre o tema Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública. Ciente a Secretaria da Comissão para as Providências. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Com a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia, a senhora presidenta Camila Valadão. Obrigada, Bernardo. Primeiro ponto, senhores deputados, para a gente deliberar, é a solicitação de audiência pública, que foi um pedido do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que é a nossa proposta, em diálogo com o Conselho, no dia 29 de junho, no auditório Hermógenes, acerca do tema Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Coloco o tema em discussão. Quer discutir, deputada Irine? Não. Na verdade, não quero discutir, eu estou aqui só pensando no conflito de agenda. Porque a gente precisa garantir quórum, né? Para audiência pública? Não, na verdade, a gente pode deliberar e a audiência não precisa ter o quórum.
ok? De deputados. Certo. Coloco em votação como vota a deputada Irine. Favorável. Como vota deputado Lucas. Favorável. Ok. Aprovado a matéria, a Secretaria da Comissão para as Providências. Deliberar acerca da audiência, da realização de uma reunião extraordinária no formato de audiência para discutir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 187 de 2000. Senhores, só para situar os senhores acerca desse tema, esse tema é seríssimo. Em síntese, a Lei Complementar 187 de 2000 transformou os servidores seletistas em estatutários, regidos aí pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional. A medida foi aprovada aqui na Assembleia, na época foi um projeto de lei complementar do então governador José Inácio, embora tivesse, na época, um parecer de inconstitucionalidade da Procuradoria da Assembleia. A lei foi aprovada. Bom, a Procuradoria-Geral da República ingressou lá atrás com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei aqui aprovada. Após 14 anos tramitando, o Supremo julgou a ação procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei 187 em um acórdão que foi datado em 1º de agosto de 2018, porém, na época, o Supremo não modulou os efeitos da decisão. 4 anos depois, em 29 de agosto de 2022, agora, na verdade, o Supremo, então, modulou esses efeitos. E os efeitos são muito preocupantes, principalmente para aqueles e aquelas que não se enquadram nos critérios daqueles que foram... Nós temos um conjunto que não estão embarcados, não foram abarcados dentro dessa declaração de inconstitucionalidade. Bom, nós temos uma preocupação enorme. O tema está sendo discutido aqui no Estado. O Sindipúblicos é o sindicato que tem acompanhado diretamente essa discussão. Nós estivemos, na semana passada, no IPAJM, até para entender como é que o nosso Instituto de Previdência tem tratado, tem dado os encaminhamentos, mas ainda há dúvidas, principalmente para aqueles que não preenchem nenhuma das condições e que, de acordo com o entendimento dado, poderão permanecer na função dos seus cargos por 12 meses. Ou seja, aqueles que não conseguem aposentar, não estão dentro dos critérios da modulação que foi feita, e nós não temos o número exato, mas há um risco concreto de inúmeros empregados ficarem desempregados. Eu estou falando de pessoas que faltam 3, 4 anos para se aposentar. Então, esse é um tema grave, deputada Irine, que trata do direito fundamental ao trabalho e à aposentadoria. A nossa proposta é trazer esse tema para discussão aqui, a partir de uma audiência pública no dia 20, convidando o Estado, convidando os sindicatos, enfim, e pensar como que o Legislativo, que votou na época no projeto de lei, pode contribuir com essa discussão. É essa só situando, porque entendi que ficou meio amplo demais quem não está acompanhando essa discussão. Coloco o tema em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Irine Lopes? Acompanha a solicitação da realização da audiência. Como vota o deputado Lucas Polezi? Favorável. Aprovado a Secretaria da Comissão para as Providências. Terceiro ponto, deliberar sobre a solicitação desta deputada para discussão na reunião ordinária do dia 27 do tema Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública. O que eu queria destacar acerca desse tema, senhores deputados e convidados? Nós tivemos no dia 26 de maio uma matéria que saiu na Gazeta que aponta um estudo inédito sobre o quadro de estresse em mais de 1.000 policiais do Espírito Santo. O estudo foi encomendado pela CESP, em parceria com a UFES, e foi uma pesquisa ampla de campo com policiais militar, civil, federal, rodoviário, bombeiro, enfim,
A pesquisa contou com mais de 1.600 profissionais da segurança pública e apontou um quadro muito grave desses trabalhadores. 93%, no caso da Polícia Civil, dos entrevistados, destacaram um quadro de estresse, além de outros, como, por exemplo, depressão, ansiedade, distúrbio emocional com sintomas de exaustão, e o tema do alcoolismo também dentro das corporações. Além, obviamente, de pré-diabetes, hipertensão, excesso de peso, enfim, um cenário muito alarmante, e nós entendemos que esta comissão deve também se debruçar acerca dos direitos humanos que envolvem os policiais da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Então, a proposta é que a gente faça essa discussão como tema da próxima reunião também desta comissão. Coloco o tema em discussão. O deputado Lucas Polezi já solicitou para poder discutir. Então, Camila, esse tema é fundamental. Gostaria muito de poder somar esforços aí junto dos colegas na comissão para a gente se debruçar em cima disso, porque realmente a situação é catastrófica. Eu tenho acompanhado mais de perto, principalmente em relação à polícia militar. E os quadros são, assim, são muitos, são diversos quadros de depressão, de problemas psicológicos, e tem um agravante que o setor responsável por lidar com a saúde mental dos policiais, ali de psiquiatria, de psicólogos, está abandonado, está cheio de entulho depositado na parte que era para estar com profissionais lidando com a saúde mental dos policiais. Então, a gente tem uma grande quantidade de policiais que não estão recebendo atendimento, atuando nas ruas, sobre um risco de colapso mesmo, parecido com 2017, ou pior, que a gente está correndo o risco de enfrentar. Eu posso trazer as fotos, inclusive, na próxima reunião da comissão, para mostrar isso mesmo, como virou depósito de entulho a área que era para estar lidando com a saúde mental de profissionais que lidam com vidas humanas. Então, isso é muito grave, e a gente sempre vê altos quadros de suicídio. A gente viu, acho que na semana passada, um policial se matou aqui no estado, e eles não estão tendo atendimento, não estão tendo a saúde mental deles resguardada mesmo pelo Estado. Então, esse tema é muito sério, muito grave, e as consequências aí podem atingir a sociedade, a gente sabe disso. Um policial armado que está sofrendo, que está passando por um momento psicológico delicado, a ponto de surtar a qualquer momento, com pressão no trabalho. Rapaz, isso é um risco, isso é uma bomba relógio, a gente precisa se debruçar. Então, soma esforço, me coloco à disposição aí da comissão para poder propor uma solução para isso mesmo, porque o quadro é grave. Obrigada, deputado Lucas Polezi. Deputada Irine Lopes. Eu me coloco favorável à realização e corroboro com todas as questões colocadas, tanto pela deputada Camila quanto pelo deputado Lucas. Obrigada, deputada Irine. Então, em votação, estou entendendo que os dois já se colocaram favoráveis, ok, aprovado. Para a secretaria da comissão, para as providências acerca desse tema. Depois eu converso com vocês para a emissão dos convites, certo? Deliberar também a solicitação desta deputada para que, no decorrer da presente reunião, com os convidados e convidadas que se fazem presentes, possamos discutir o tema, afinal, quem somos nós? Processos identitários das pessoas albinas. Coloco em discussão. Deputada presidenta, eu só queria fazer, se possível, antes de passar a palavra para os nossos convidados. Sim. É acerca desse tema, deputada? Não. Vamos só deliberar esse, aí eu abro antes da gente encerrar para ouvir os convidados. Ok? Pode ser? Então, já coloco... Para mim é quase que uma questão de ordem. Eu queria fazer um requerimento verbal, se fosse possível. Rápido. Sim, podemos só deliberar sobre esse tema primeiro e aí a gente abre. Ok. Coloco, então, em votação, como vota a deputada Irine. Ultra favorável. Ultra favorável, deputado Lucas Polezi, aprovado. E antes da gente passar para os nossos convidados, vamos só ouvir a deputada Irine. Bom, se os meus colegas concordarem, eu quero fazer esse requerimento verbal de uma diligência dessa comissão ao acampamento urbano do Limão, em Cariacica, já com ordem de despejo decretada, que atingirá cerca de 1.000 famílias,
há um grupo que acompanha, o meu mandato acompanha, o mandato da deputada Camila também acompanha. Há uma boa vontade do Judiciário de encontrar uma solução, há uma boa vontade da Caixa Econômica, autora da solicitação de remoção, também de encontrar uma solução. Há uma boa vontade por parte do governo, mas há um distanciamento e não só um distanciamento, mas uma má vontade da Prefeitura de Cariacica em ajudar a resolver o problema da remoção dessas famílias. Então, por isso, eu acho que essa comissão deve fazer uma diligência in loco. Ótimo, deputada Irine. Excelente requerimento. Coloco, então, em votação. Voto favorável. Deputado Lucas Polese, favorável. A proposta da deputada Irine, então, é que possamos fazer uma diligência na ocupação. Nós já estamos acompanhando, é importante ressaltar, todo esse processo. A comissão é sempre convocada a acompanhar, principalmente quando se tem ordem de despejo. Há sempre um protocolo de cumprimento no Estado e a gente sempre faz esse processo de acompanhamento. Então, aprovada. Bom, passo então agora... Eu só peço que seja com urgência urgentíssima Sim. por causa dos prazos, tá? E porque a gente vai entrar em recesso, aí a gente precisa fazer Sim. antes do recesso, senão não poderíamos ajudar. Não, na verdade, tem que ser para ontem, porque o processo de decisão judicial já está contando. A gente vai definir a agenda. Ok. Bom, quero começar, então, para passar para os nossos convidados e convidadas. Hoje é o dia 13 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização do Albinismo. Nós fomos procurados pela Samara, que está aqui, que é de Laranja da Terra, do interior do Espírito Santo, veio especificamente para essa reunião, cobrando atenção e políticas públicas para a população albina. Antes da gente abrir, é importante a gente dizer que trata-se de um contingente da população atingidos por uma doença rara de origem genética, caracterizada por problemas na produção e distribuição de melanina que provocam, entre outros agravos, vulnerabilidade e exposição solar. Se eu falar besteira, depois vocês me corrigem, por favor. Bom, o tipo mais comum é a ocular cutâneo, que pode ocasionar problemas de baixa visão. E entre as consequências mais danosas, a gente tem, por exemplo, a ocorrência de câncer de pele. É importante a gente ressaltar que quanto mais precoce as pessoas albinas tiverem em termos de ações de prevenção de agravos e promoção de saúde, nós possibilitamos melhores condições de vida, de bem-estar para essas pessoas. Aqui na Assembleia, esse tema já foi debatido na Comissão de Saúde, na época presidida pelo Dr. Hércules. Inclusive, a Josiane, já esteve aqui discutindo esse assunto. A própria comissão protocolou, na época, um projeto de lei, que foi o 560 de 2020, que foi arquivado, porque quando a gente passa de uma legislatura para outra, se o autor não solicita, no caso desse deputado, ele não foi reeleito, não solicita novamente o retorno da tramitação desse projeto, ele é arquivado. Portanto, esse projeto, na época, estabelecia a distribuição gratuita de protetor e bloqueador solar para as pessoas com albinismo. Esse projeto foi arquivado. O capitão Assunção protocolou o projeto 156 de 2019. Esse também foi arquivado, na verdade, porque tinha sido declarado inconstitucional, que concede a prioridade na marcação de consultas com dermatologistas, oftalmologistas, às pessoas com baixa pigmentação da pele. Bom, estou só fazendo esse resgate para situar os meus colegas de como esse tema tramitou ou apareceu aqui na Assembleia. A nossa ideia, ao trazer para a Comissão de Direitos Humanos, é para ressaltar que o acesso dessas pessoas às políticas públicas é um tema dos direitos humanos. Então, eu quero saber se os meus colegas querem também fazer um comentário ou se a gente já passa para poder ouvi-los. Vamos ouvi-los. Então, passo para vocês. Não sei como é que vocês se organizaram aí para falar, mas fiquem à vontade. Pode ser? Quem começa? Pode ser Samara. Se apresente, por favor, antes de iniciar a discussão. Se apresentem também. Bom dia a todas as pessoas presentes. Fico muito feliz de estar debatendo essa questão do albinismo.
de ter chegado aqui e estar debatendo o albinismo em vários campos, várias esferas de atuação, né? Desculpem, eu me empolguei e não me apresentei. Meu nome é Samara, eu sou natural de Laranja da Terra, sou uma pessoa com albinismo, sou pomerana e tenho 24 anos. Eu, há algum tempo, procurei a Camila, a equipe dela, para falar sobre essa questão do albinismo. Procurei do que já estava no site da Assembleia, das notícias que tinham, do que já havia sido feito, registrado aqui na Assembleia, e pedindo apoio para a elaboração e criação de políticas públicas para pessoas com albinismo, né? Porque nós, pessoas com albinismo, na maioria das vezes, não temos a pigmentação da pele. Como a Camila já disse, não temos a pigmentação total ou parcial da pele, tanto na pele, pelos, cabelo e olhos, o que nos deixa muito suscetíveis e vulneráveis aos raios solares, né? A gente está suscetível a todo momento a um câncer de pele que é muito frequente, assim, né, para quem está em constante exposição com os raios solares. Um exemplo, eu moro em Laranja da Terra. A maioria das pessoas que residem no município de Laranja da Terra são agricultores, são famílias de agricultores familiares. Meus pais são agricultores. E eu moro a uma certa distância do centro da cidade. Não tenho condições de me locomover do campo para a cidade, né? Eu necessito das outras pessoas para poder tentar reinventar novas possibilidades para mim. Porque eu não posso estar em exposição ao sol. Se eu tivesse em exposição ao sol, vocês iam ver uma pessoa aqui toda rosada, vermelha, com vários machucados, né? E, para isso, para reinventar, criar novas possibilidades, eu preciso de outras pessoas, eu me torno dependente de outras pessoas. Eu, por ter baixa acuidade visual, dependo do meu pai, de outras pessoas, para me transportar, para me levar para a cidade, para os locais que eu preciso. Porque eu não tenho a oportunidade de tirar a carteira de habilitação, por não ter o limite de visão que é o permitido, né, pela CNH. Tive dificuldades na infância e na adolescência, quando eu estive na escola, muita dificuldade por não me reconhecer como pessoa albina, não me enxergar, não aceitar essa condição e não me enxergar em outras pessoas com albinismo. Foi muito preconceito. Eu acreditava que o problema, às vezes, era eu, mas não, de não ser aceita em grupos de colegas, né? O problema não era eu, é a condição, o albinismo. As pessoas têm preconceito, a discriminação pelo estigma da pele, da nossa pele, da dificuldade que a gente precisa de auxílio em salas de aula adequadas para a gente, com cortinas, que a luminosidade ou o quadro branco ele incomoda a gente, atrapalha no nosso rendimento, na nossa visão, que acaba ocasionando o nosso rendimento baixo. E dentre outras questões também, né? Em questões de trabalho, da gente não poder ficar exposto ao sol, né? Como é o nosso maior vilão, o sol é o nosso vilão, apesar do sol ser essencial para tudo, para a gente, ele acaba sendo um vilão. A gente precisa do protetor solar para proteger a gente, né? O protetor solar
Se vocês não sabem, a quem não sabe, ele é comercializado como um cosmético. E por isso que ele acaba sendo muito caro. E para nós, ele acaba não sendo um cosmético. Ele é um item essencial e um medicamento para nós, porque ele nos ajuda e nos protege. E questões referentes a questões de saúde, eu gostaria de abordar. Recentemente, eu participei da Conferência Municipal de Saúde. Trouxe a questão do albinismo, né, para um acompanhamento efetivo das pessoas com albinismo, tanto em nível municipal, estadual e federal. Aí fui para a etapa estadual da conferência, etapa estadual da Conferência Nacional de Saúde. Infelizmente, vou estar trazendo isso aqui, alguns conselhos municipais que ficaram de enviar as propostas para o Conselho Estadual, para serem deliberadas para a etapa nacional, alguns conselhos não enviaram. E aí a proposta do albinismo não veio, não foi para a etapa estadual. Aí, lá na etapa estadual, eu realizei, juntamente com uma colega assistente social daqui de Vitória, uma moção, coletamos as assinaturas, pedindo a criação de uma política nacional de saúde para as pessoas com albinismo, que vai junto com o relatório das propostas que foram deliberadas para a Conferência Nacional de Saúde. E dizer que eu fui uma das eleitas delegadas para a etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde, para poder levar essa proposta, defender lá e representar todas as pessoas com albinismo do Espírito Santo, juntamente com outras pessoas com albinismo de outros estados, que eu acredito que estarão lá nesse dia. Por enquanto, é isso. Muito obrigada, Samara, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Passo agora para outra pessoa que aí já se apresenta também. Bom dia a todos. Quero cumprimentar. Bom dia. Quero cumprimentar aos senhores deputados, agradecer por esse espaço de debate, agradecer a todo mundo que está presente na sala. Meu nome é Jonathan, eu tenho 25 anos, sou uma pessoa albino, oculocutâneo, em caráter sem pigmentação em todo o corpo, então pelos, olhos, cor de pele. Não tenho melanina presente no meu corpo. Falar aqui sobre quem somos e sobre a nossa representatividade, sobre a nossa identidade, é algo extremamente doloroso, né? Porque a gente vem de ambientes que eu sei que todos os meus colegas aqui passaram ou estão passando, no caso da criança presente, por situações de constrangimento, situações de negligenciamento público, por falta de políticas que promovam a identidade. Quando eu falo de identidade, de levar isso para dentro das escolas, de levar isso para os ambientes profissionais, em explicação do que é a pessoa com albinismo. Eu duvido, e me perdoem, mas eu gostaria de fato, de perceber e dizer que a maioria, existem pessoas aqui dentro que provavelmente não sabiam o que era albino. E a gente está dentro da casa que projeta as nossas leis. Eu estou dentro do lugar que me representa. Estou dentro da casa que é a minha casa e que eu deveria me sentir representado. E por que até hoje eu não consigo, dentro da escola, ter essa representatividade? Porque até hoje eu tive que... nós, albinos do Estado, e os albinos que a APALHES atende, têm dificuldades para acesso a serviços públicos.
Sabe, a nossa demanda, ela vai além de identidade, ela vai além de educação, vai além de saúde, a gente precisa de questões profissionais. Hoje a gente tem acesso dentro de empresas como pessoas com PCD, porém, pela baixa visão. Né? O albino ele não é PCD, então ele não entra como PCD dentro da empresa. E aí, existem casos de albinos que não são oculocutâneos, né, e que não têm o albinismo ocular, levando em consideração uma porcentagem baixa, mas eu me pergunto, e essas pessoas? Como é que elas trabalham? Elas não têm esse acesso a um direito fundamental, garantido por lei, porque é difícil. É difícil. Uma empresa vai querer contratar uma pessoa albina, porque para ela é caro o custo, não é algo vantajoso, não é um profissional multifuncional o tempo todo. Então, quando eu falo de profissão, trazer isso para a minha realidade é quase que inevitável, porque eu vivo isso todos os dias. Eu sei que colegas meus vivem isso todos os dias. A Pali, ela atende pessoas que vivem isso todos os dias, com realidades adversas e com dificuldades adversas. E tudo isso, se a gente for olhar, é uma falta de identidade. A gente não se enxerga, né? A sociedade não nos enxerga como uma pessoa que compõe a sociedade. Somos minorias. E a gente não tem lugar. Hoje é uma exceção. A gente estava ali na porta da Assembleia. A gente estava ali na porta da Assembleia para conscientizar sobre o nosso dia. Sobre um dia em que a gente quis trazer uma conscientização para populares lá na rua, para dizer o que é o albinismo, para trazer essa conscientização, porque a gente percebe que as políticas públicas não existem para nos ajudar nessa demanda. Né? Então, peço desculpas se a minha fala chega a ser apelativa, mas, de verdade, às vezes é doloroso a gente ter que falar da gente como se a gente estivesse suplicando algo que é estabelecido em lei. Sabe? São direitos fundamentais básicos. Eu não estou pedindo nada demais. Um acesso a um protetor solar que seria um medicamento, assim como a pessoa com diabetes tem numa farmácia popular, não é pedir nada demais. Sabe? Aí, às vezes, parece que eu estou implorando por uma coisa que está fora de cogitação pública, está fora do que os senhores conseguem discutir dentro dessa casa. E eu acredito muito no trabalho dos senhores, então, e este ambiente é justamente para isso, para que a gente promova, junto com as escolas, junto com os municípios, junto com as secretarias municipais, a conscientização do que é a pessoa com albinismo e levar isso para a ponta. Levar lá nas escolas, onde tem pessoas albinas negligenciadas. Levar isso para dentro das casas, no atendimento do CRAS, com a família, de identificação, de acolhimento, de entendimento sobre o que é o albinismo. Tem mães que não sabem o que é albinismo. E aí, só para abrir uma ressalva, eu mesmo fui uma criança dessas, e eu não quero me individualizar, porque eu acredito que isso se encaixe para todos os albinos que eu represento aqui. A minha mãe, quando eu nasci, ela descobriu que eu era albino no parto. Meu pai, ele se separou da minha mãe por causa disso. E eu não tive a presença do meu pai. Eu acredito que essa história não se repete só comigo, ela não aconteceu só comigo, não é uma exceção minha. Eu tenho uma irmã albina. E aí você imagina o peso de crescer com essa rejeição. E eu sei que tem gente que está passando pela mesma coisa. E é esse o meu intuito de promover que as famílias entendam que isso não é nenhuma doença transmitida. Isso não é algo que vá pegar por você tocar na pessoa.
Isso existe, de fato existe. É ridículo, mas até hoje isso existe. E então eu acho que é necessária essa políticas educacionais, explicativas, e que vá para a mídia também, se for o caso. Sabe, a gente colocar na mídia explicando o que trazer para espaços públicos como a Assembleia o que é o albinismo e trazer discussões, promover ações que façam essa conscientização. E não só hoje, não só no mês de junho. A gente tem muita gente lá fora que não sabe, nunca viu um albino, mas quando se depara, tem um preconceito. Justamente porque não conhecem a necessidade, não conhecem a causa, não conhecem os motivos e os fatores, né, para essa pessoa ser albina. Então, para finalizar, volto a agradecer esse espaço, mas espero contar não só com um dia, mas assim que seja constante, uma luta constante de conscientização dos senhores presentes. O interesse dos senhores em entender a nossa causa, o interesse dos senhores em levar a nossa causa adiante e promover ações públicas que nos coloquem como protagonistas. Muito obrigado pelo espaço de fala. Muito obrigada, Jonathan, pela aula, por compartilhar o seu relato, a sua história. A nossa ideia em pautar esse tema é exatamente abrir para pensar estratégias. Nada melhor do que ouvir vocês que vivenciam essa condição para a gente poder pensar em respostas. Tá certo? Depois a gente vai abrir também para os deputados. Vamos ouvir, Josiane? Bom dia a todos. Eu me chamo Josiane dos Santos, tenho 40 anos e eu preciso muito fazer minha audiodescrição, porque eu tenho certeza que nós temos aí pessoas, né, com algum tipo de deficiência que talvez não consiga me enxergar ou me ouvir, né? Então, a audiodescrição ela vem para trazer essas características, né, para que elas entendam também como que é a pessoa com albinismo aqui nesse momento, né, nessa Casa de Leis. Eu sou uma pessoa albina, oculocutânea, de pele, pelos e olhos albinos. Mas hoje estou com cabelo pigmentado de ruivo, um tom mais alaranjado. Estou com os olhos verdes, né, os esverdeados, meio azulados. Estou usando um batom pink, né, em alusão também à questão da conscientização albina, que é um tom rosa, né? E estou usando uma blusa rosa, bebê, e uma calça verde e brincos dourados. Tá? Estou com cabelo solto, essa é a minha identificação dentro dessa casa. Então, hoje, né, eu gostaria de agradecer a Samara, que conseguiu essa agenda com a deputada Camila Valadão. Agradeço a deputada Irine, o deputado Lucas, né, que está aqui sensíveis, né, a entender a nossa luta. Mas um primeiro ponto é de como começou essa questão do albinismo aqui no Espírito Santo e toda essa luta, no que ela consiste. Nós começamos com 3 albinos que iam para Santa Casa, em São Paulo. Olha só que situação, nós íamos para São Paulo fazer o tratamento de pele lá, porque aqui nós não temos um programa que atende essas pessoas aqui, não desmerecendo as pessoas do interior, né, que nós sabemos que, devido à agricultura, essas pessoas estão bem expostas e também têm a pele clara, então elas também são suscetíveis, não desmerecendo, claro. Mas a questão do albinismo ela é muito confundida. Nós somos confundidos com pessoas pomeranas, alemãs, italianas também, porque têm a pele bem rosada, até pessoas com vitiligo, que também é uma outra condição, uma outra característica de uma doença ou até mesmo de uma outra condição que eu não sei como especificar agora, né? Então, nós somos muito confundidos. Sabemos que o albinismo ele tem mais de 7 etnias. Então, a Samara ele mesma ela é uma pessoa pomerana albina. Por quê? Porque dentro das etnias, dentro das suas nacionalidades, né, nascem pessoas albinas. Porque o albinismo é uma condição rara. Então, ela pode nascer pessoas albinas no Japão, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui. Então, não existe isso. Mas uma grande parte dessas pessoas albinas, até em massa, são de pessoas negras, né, que acaba dando esse distúrbio maior por questão de cromossomos, de X e Y. E o que acontece? A probabilidade é muito grande
dessas mães, um exemplo que eu vou dar para vocês, igual o Johnny colocou, de serem abandonadas. Como que eu vou explicar para um pai que é pigmentado, ou ele é negro, né, ou ele é italiano, teve uma filha albina com uma mulher também de pigmento? Olha, a primeira coisa que vai dizer é que essa mulher traiu esse homem. E isso acontece o quê? O abandono também. E ainda acontece os burburinhos que essas mães sofrem, né? Por vizinhos, pela comunidade. Esse homem ele é julgado, essa mulher é muito mais julgada ainda. E aí começa a luta. Começa aquela saga. Como que eu vou tratar essa criança? E também temos mães que abandonam. Nós temos casos de mães que abandonam por não saber lidar com a situação e até mesmo por não ter programas voltados. Como vai ser tratada essa mãe, essa linha de cuidado? E aí nós somos pertinentemente forçados a entender que começa onde? Na atenção primária. Uai! Mas se na minha gestação, assim que meu filho nasce, eu não consigo ter um acompanhamento, porque o próprio profissional não sabe o que é albinismo, o que está acontecendo? Como que o atendimento vai começar por lá? A partir do momento que o Estado capacitar os profissionais. Os dermatologistas de hoje, eles não estão querendo tratar a doença mais. Por quê? Porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro hoje? Estética, é botox, é o quê? Silicone, essas coisas, tratamento de estética, que dá o quê? Dinheiro para laboratório, para farmácia e para o próprio profissional. Você sabe quem é que vai atender a pessoa com albinismo ou qualquer condição, ou qualquer doença? São os dermatos antigos, os velhinhos lá. Os antigos de mercado, né? São dermatos antigos. E o que está acontecendo com eles? Estão morrendo. E a galera nova que está vindo de faculdade dermatológica não querem pegar doença. E como que a gente vai conseguir capacitar esses profissionais para entender a minha luta? Hoje eu estou aqui. E amanhã? Amanhã vai ser Ana Luísa. Se a Ana Luísa não for acompanhada para ela conseguir continuar com essa luta, para ela entender a própria luta dela, como que a gente vai falar de albinismo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Vamos falar daqui a 30 anos. E o que acontece é a questão do oftalmologista. Para nós, para a nossa característica visual ela ser identificada, não é qualquer oftalmo que consegue tratar a pessoa com albinismo. Ele precisa ser um oftalmo subnormal, que ele vai diagnosticar o campo visual também, né, o campo visual, ele vai conseguir ver a falta de mácula, né, que é o que identifica também essa questão da íris, né, da fotofobia, que é o que nós sofremos hoje. Hoje, essa luz daqui está me incomodando, eu não consigo abrir os meus olhos, né, com a nitidez que vocês conseguem aí. Eu não consigo identificar uma pessoa a 1 metro de distância, porque a baixa visão ela varia de albino para albino. Hoje, se eu conseguir um CID H54.2 ou H54.4, que é o CID de albino para baixa visão, talvez no ano que vem o meu CID pode mudar até para cegueira total. Por quê? Varia, ele acaba oscilando. A dermatologia, para conseguir identificar a pessoa com albinismo, é o E70.2.3, que é a condição rara. E como que esses médicos vão avaliar esse acompanhamento se o próprio SUS não dá essa condição para a gente conseguir fazer esse tratamento com continuidade? Dou um exemplo para vocês. O dermato hoje ele chega, Josiane, você precisa usar o Efurix. Olha, gente, eu vou falar para vocês, o Efurix varia de valor por causa do laboratório. Só fornece um laboratório fornece o Efurix. É medicamento, para nós ele é. Para a dermatologia e para o laboratório, ele é estética. Para o Estado, ele é estética. O Efurix, para o albino, ele faz um tratamento que ele fere, ele vai na sua pele, onde está a ceratose. Oi? Ele é um protetor? Não, ele só não é. Para entender como é que ele é comercializado. Então, eu vou chegar lá no protetor. Ele é um ácido que ele trata ceratoses actínicas, que são casquinhas pré-cancerígenas, que ali vai se aprofundando na pele. Caso essa ceratose não seja tratada com o Efurix ou com o ácido que esse médico, né, em parceria com o seu laboratório ali, a gente não vai conseguir tratar essa ceratose. Após esse ácido, vamos supor que a gente use ele 7 dias. Então, o Efurix ele é assim, ele é bem pequenininho, ele é uma pomadinha. E a gente precisa usar ele 7 dias. Vamos supor, um exemplo que eu estou dando, que eu falo do meu tratamento de alguns albinos aqui, que a gente tem feito pesquisas. Nós gastamos 3, por exemplo, porque a lesão ela não ocorre só no antebraço ou só no braço. Vai na perna, vai nas costas, vai no colo do pescoço, no rosto principalmente, que a parte fica mais em exposição. E aí vem o quê? Depois dos 7 dias, no período também dos 7 dias, vem hidratação. Quem vai doar esse protetor solar, gente?
não é doar, não, quem vai dar esse protetor solar pelos direitos, né, de LBI. Me acha aí na LBI, né, uma lei que prioriza esse hidratante para essas pessoas que têm doenças crônicas. No nosso caso, não é doença crônica, é uma condição rara. E aí começa a hidratação de dia, de noite ácido. Depois de 7 dias, e aí protetor solar. Depois de 7 dias, continua hidratante e mais um outro medicamento que ele vai passar tipo ureia. Né, nós temos a ureia 0,10%, que as pessoas usam aí para maciar a pele, né, por causa de um cravinho, de uma espinha, que para nós hoje, a ureia ela é um esfoliante da própria ceratose que o ácido criou naquela ferida ali, ele vai amaciar essa pele, dando essa leveza na nossa pele. Porque se vocês... Eu até tirei o meu blazer aqui agora para ficar bem exposto. Esse vermelhidão que eu tenho no meu braço é a quantidade de sol que eu tomei há 40 anos. Eu já tirei mais de 8 cânceres de pele. O último que eu tirei agora, eu fui lá para tomar 2 pontos no PAD UFES aqui, que nós fomos encaminhados para lá através da comissão do ano passado. Né, resolveram me atender para ver, porque eu vim com câncer exposto no meu pescoço. E quando eu cheguei lá, era para tomar 2 pontos, eu tomei 8. Por quê? Já estava chegando a minha corrente sanguínea. Estava profunda e ela não conseguiu tirar esse câncer todo. Hoje eu estou aqui para falar isso. Se talvez lá, naquele dia, eu tivesse chegado na corrente sanguínea, talvez não estaria aqui hoje, que poderia ter afetado meu útero, ou um mama, né, ou pâncreas, ou qualquer ponto do meu corpo. Então, eu estou falando de situações que acontecem constantemente. Depois desse ácido, depois desse hidratante, dessa ureia, vem o filtro solar, que é o bloqueador contra os raios UVA e UVB. Não é qualquer protetor que a gente pode usar. Então, ele não é um protetor qualquer. Para nós, ele é medicamento. Ele é medicamentoso. Eu estou detalhando aqui para que eu consiga sensibilizar vocês. Porque não adianta eu usar uma palavra técnica aqui e não chegar nas famílias que estão em casa e aqui também já estão aprendendo como hidratar seus filhos. Porque tem gente que não sabe o que é albinismo. Tem mães que têm seus filhos aí que, mesmo que não sejam albinos, não sabem como hidratar, não sabem qual o ponto inicial ali. E aí começa o protetor solar. O protetor solar, para quem sabe, aí muitos dermatos já comentam, já falam isso em campanhas de verão, ele tem que ser retocado de 2 em 2 horas. Vai eu, albina, retocar de 2 em 2 horas. No final do mês eu estou ferrada. No final do mês, a minha ceratose ela já voltou, que eu tirei um mês atrás. Ela já voltou. Por que acontece com a ceratose? Você tira ela hoje, daqui a 2 meses ela está de volta. Não vai acabar com ela, só vai amenizar ali para eu sentir o liso da minha pele, aquela suavidade. Mas acaba não acontecendo com a gente por ela voltar pelos constantes raios solares que cada ano fica pior. Né? E, então, além do protetor solar, e aí vem outra questão, que é a questão da blusa térmica. Uma blusa térmica hoje, em promoção, R$70, R$80. Quem faz seus esportes aí sabe do que eu estou falando, é de R$70, R$80. Nós precisamos dessas blusas todos os dias. Todos os dias. E outra demanda que nós temos ainda, de linha de cuidado, é o óculos de grau. Ah, mas você já não enxerga para que você quer óculos de grau? Não, nós precisamos do óculos de grau para descansar. Não vai corrigir nossa visão, não vai fazer com que a gente pare de ser pessoa com deficiência visual. É para corrigir, é para dar uma descansada. E o óculos de sol, ele bloqueia essa luz. Então, mesmo no escuro, o óculos de sol ele traz essa leveza de estar num lugar fechado e a gente consegue abrir mais a nossa íris, né? Identificar que eu estou num lugar que está seguro para mim. Então, eu consigo me movimentar melhor também nas estradas, né, nas caminhadas nossas aí do dia a dia. E temos também a questão dos chapéus, né, overline, que cobre o pescoço e até uma parte da nossa orelha. Que essa seria indicada, né, eu queria até que vocês montassem aí um kit de albino, gente. É um kit para albino. Né? Por quê? Porque esses albinos menorzinhos são mais, né, rebeldes, está naquela fase de reconhecimento deles, eles querem brincar, eles querem ir para a praça, querem ir para a praia. Né? Nós temos uma albina aqui que ela me liga quase direto, Josi. Então, assim, eu estou falando especificamente aqui, porque nós temos crianças, mas nós temos crianças menores ainda, que a mãe perde o controle. Quando você vai ver, a criança já foi ali, já está no sol. E as creches, seja ela a nível estadual, a nível municipal, precisamos ter, dentre as creches, até o ensino médio, até mesmo na faculdade, caso esse albino precise, do professor especial. Por quê? Como eu disse para vocês, existe mais de 7
mais de 7 tipos de etnias de albinos. Mas as 3 mais conhecidas aqui não é só o oculocutâneo, não. O oculocutâneo é o albino de pele, pelos e olhos. Mas existem pessoas pessoas pigmentadas, igual os deputados que estão aí, né, e as 2 deputadas, que elas são pigmentadas e têm o albinismo ocular. Muita gente não sabe disso. Né? Então, esse aí é o albinismo ocular. São pessoas pigmentadas que têm a visão albina e muitos não sabem. Inclusive, nós identificamos uma professora albina aqui, que tinha albinismo ocular, e através do trabalho que nós temos feito aqui no Espírito Santo, ela conseguiu se reconhecer como pessoa albina. E aí começou a saga dela também junto com a gente, porque ela viu o quanto que ela tinha dificuldade da aula. E ela era provocada pela direção da escola, que ela tinha que fazer o papel dela como professora. Como? Ela nem sabia que ela era PCD. Passou no concurso forçada, que nem a prova veio ampliada para ela, porque ela também não sabia da baixa visão. E aí tem mais outro ponto, o albinismo parcial. Como identificar essas pessoas? Nós temos albinos sindrômicos e não sindrômicos. Eu vou dar uma característica que nós já conseguimos identificar 2 aqui no OS. Uma delas é a Ana, né, que ainda precisa passar pela geneticista urgente. Nós não conseguimos um geneticista que possa atender a Ana e a Marcela aqui no Espírito Santo. Né? Essas mães estão sofrendo. Por quê? As escolas hoje existe um laudo para poder entrar como atenção prioritária. O caso da Ana e da Marcela são albinos sindrômicos e não sindrômicos. São pessoas albinas, de baixa visão, que já têm o estigma de ser albina e ainda tem características de autismo, dislexia e ainda tem questões patológicas, né, de algum albinismo no pâncreas ou no fígado. Como que a gente trata essas pessoas, gente? Eu como albina, eu me perco quando eu estou conversando com eles, porque eu tento me colocar o tempo todo no lugar. Eu como estou à frente da Associação Apales, se a gente não está conseguindo suporte como caridade, porque eu preciso sensibilizar um dermatologista para ele vir como voluntário, eu preciso sensibilizar um oftalmo, nós não temos dinheiro para acabar de fundar essa associação. O Estado também não dá esse suporte para a gente, desculpa, mas aqui nós tínhamos um núcleo no ano passado que tentou de alguma forma, mas nós ficamos aí com esse estatuto parado no meio do caminho, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a parte de contabilidade do nosso estatuto. E aí a gente não consegue emendas, não conseguimos, né, suporte para dar para eles, e aí ficamos como se fosse esmolas, pedindo favor a empresas privadas, porque nem eles conseguem ajudar por não ter um estatuto, né, que atende essa demanda. E aí vem esse bloqueio dessas pessoas de luta. As mães me ligam e a gente tenta dar o suporte melhor possível, fazendo a campanha de verão, a campanha da blusa térmica, para a gente tentar chegar. Mas nós sabemos que o nosso Espírito Santo é rico. Ele é rico em minerais. E sei também que isso é uma briga muito séria entre política e laboratório. E, quer que eu seja bem sincera, vocês não vão conseguir fazer muito, não. Você sabe por quê? Porque a gente precisa também dos deputados federais. Eles têm o poder da caneta também. Então, o que nós viemos hoje aqui foi provocar, né? Até perguntei, Samara, qual vai ser o tema mesmo? Que a gente precisava entender. Então, a gente veio também para provocar, porque nós temos uma PL, espero que mais pessoas aí, deputados, estejam em algum momento nos ouvindo, nós temos a PL, que é a 7762/2014, que ela está, né, parada, ela precisa ser revisada no Senado, e a gente precisa que essa PL ela seja aprovada, porque é toda a linha de cuidado que foi trabalhada dentre todos os albinos do Brasil. Nós sentamos em grupos, dentro do coletivo, nós estamos até fundando uma associação nacional. Josi, eu vou só pedir 2 minutos para você concluir, pode ser? Pode. Então, a gente precisa frisar essa questão da PL, né, 7762/2014, para que essa linha de cuidado seja estendida para essas pessoas a nível nacional, e precisamos também dessa questão do segmento, do atendimento à pessoa com albinismo, que é o dermatologista, o oftalmo, o ortopedista para tratar questões sindrômicas e não sindrômicas, psicólogo e serviço social. Começa, sim, pela atenção primária, mas o Estado precisa trabalhar, porque nós temos albinos que estão há mais de 4 anos esperando um oftalmo para ser atendido. Essa é a fala de uma mãe e de uma mulher albina também, que tomou remédio para toxoplasmose na gestação, achando que o albinismo dela era a doença do gato.
Então, eu preciso que vocês vejam realmente com muito carinho, para que não só essas pessoas albinas, mas que para as famílias de albinos sejam compreendidas e assistidas, de fato, pela Secretaria de Saúde, Educação, Cultura, Esporte também e Lazer. Obrigada, gente. Maravilhosa, Josi. Obrigada por essa aula, viu? Que tanto nos ensinou aqui, com todas essas reflexões e reivindicações. Muito obrigada. Passo agora. Quem vai falar? Ah, maravilhosa. Fica à vontade. Oi, eu sou a Ana Luísa, tenho 12 anos. Eu vim aqui para falar da escola, porque quando a minha tia ela ficou grávida, que ficava comigo, aí agora ela teve que ir lá na... agora ela saiu porque ela ficou grávida. Aí agora eu tô ficando sozinha. E com dificuldade. A única aula que eu tô negociando é o lá de ciência. Aí eu consigo ver, porque ele tem o reprojetor. Aí eu consigo ver. Aí eu pergunto lá se ele pode aumentar e ele aumenta. E é isso. Tchau! Obrigada, viu, Ana, por compartilhar conosco o seu depoimento, tá bom? A senhora pode ficar à vontade e se apresenta também, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Eva, né? Como todos já sabem, sou a mãe da Ana Luísa. Basicamente é tudo isso, né, que todos já falaram, né, sem muitas delongas, e a dificuldade da Ana Luísa, além do albinismo, né, como a Josi relatou, ela também tem problemas também neuromotores, né, nas pernas também, tanto que ela era acompanhada por fisioterapeuta, essas coisas, ela também precisa de educador físico, né, para estar mais em questão de equilíbrio, né, que ela não tem muita coordenação motora dela. A dificuldade na escola, nesse momento, para ela está sendo muito dificultoso, tanto que no ano passado eu tive essa dificuldade, corri muito atrás, resolveram 2 meses, enrolou, ficou até o final do ano, e esse ano de novo. Ana Luísa está na 7ª série. Ana Luísa, você botar uma história para ela ler, ela não lê nitidamente. Escrever, se ela escrever alguma palavra, é muito difícil ela escrever corretamente. Então, eu já fui várias vezes na escola brigar em questão disso, que é um direito dela, não só dela, como todas as crianças, né? E, tipo assim, é muita enrolação, um vai passando para o outro e eu não estou vendo resultado nenhum. Ou seja, estamos já em junho, o que eles vão fazer até o final do ano? Me enrolando desse jeito. Ou seja, ela vai para o 8º ano, eles vão passar ela vai chegar lá no ensino médio com muitas dificuldades aí. Ela vai querer fazer alguma coisa, faculdade, essas coisas, vai ver que ela está com dificuldade, né? Então, meu clamor hoje mesmo é mais nessa questão também, né, na parte educacional. Obrigada. Eva, muito obrigada pelo seu relato. A gente vai pedir a nossa assessoria para pegar o contato de vocês, para a gente acompanhar bem de perto o caso da Ana Luísa, ver como é que a gente consegue também, enquanto comissão, garantir que os direitos dela sejam garantidos na educação, na escola, tá? E os outros temas todos que foram abordados, eu quero dizer para vocês que, ao trazer aqui, para além desses relatos que são riquíssimos, é para a gente pensar em estratégias de políticas públicas também, enquanto legislativo. Projetos de lei, o deputado já perguntava por que aquele projeto tal do outro deputado foi arquivado. A gente vai ter que fazer esse levantamento para entender o que já teve aqui, por que não tramitou, por que foi arquivado e quais outras ações a gente consegue, enquanto comissão, para fazer avançar esses direitos de vocês. Na área da saúde, né, vocês mencionaram vários, na área da educação, a gente tem visto que, no Brasil, a Bahia
tem o maior contingente de pessoas albinas do nosso país e que lá já avançaram em algumas políticas, como, por exemplo, uma política estadual para a pessoa albina. A gente vai buscando essas referências também para a gente pensar em medidas que a gente consegue propor aqui na Assembleia. Quero abrir agora, por conta do tempo, inclusive, para os meus colegas deputados, deputada Irine, deputado Lucas. Muito importante essa participação de vocês. Tenho certeza que muita gente aqui aprendeu muita coisa e ficou muito sensibilizada também com os relatos pessoais de cada um. Agora é importante frisar um ponto se a gente quiser ter sucesso nessa empreitada. O governo do Estado precisa ser precisa participar de todo esse debate, porque algumas das ideias, creio que são... A ALIS consegue resolver, por exemplo, dar prioridade ao atendimento de vocês na rede pública, em dermatologistas. Isso não gera custo para o serviço público e, portanto, a ALIS pode ter iniciativa de legislar a respeito desse tema. Mas alguns outros temas, como, por exemplo, o fornecimento de protetor solar, medicamento, tudo que gera custo, o governo estadual, o Poder Executivo, tem que ser parte direta desse debate, porque a gente aqui não tem autonomia para criar gasto para o Poder Executivo. Então, sem essa participação efetiva do Poder Executivo, não vai ter sucesso esse projeto. Por isso é tão importante todo mundo se articular, se organizar para poder correr atrás desse diálogo com o Poder Executivo, com o governo do Estado. Tenho certeza que os deputados aqui que ouviram os relatos dos senhores ficaram sensibilizados e vão se dedicar muito, pode ter certeza disso, para a gente conseguir ter sucesso nessas políticas públicas. E passo a fala para a Irine poder expor os pontos dela. Obrigada. Efetivamente, foi uma aula mesmo, né? Porque nós, estou falando seres humanos de uma forma geral, a gente, se não for alertado, a gente vai tocando, né, as coisas sem olhar para os lados e sem conseguir enxergar as diferenças. Vocês são atingidos de muitas formas. Desde a família, no relacionamento familiar, passando pela questão da educação, passando pela questão do bullying tanto na escola quanto fora da escola. Então, os problemas psicológicos que já tem em casa, já vai também para os relacionamentos externos. E a escola despreparada para receber vocês, dificultando a vida adulta de vocês. Muitos não conseguem, como a Ana Luísa, se não mudarmos as coisas, ela pode até desejar fazer um curso superior, mas como? Se ela não teve o preparatório, o mínimo, a base mínima, para ela concorrer em igualdade de condições com os demais. Então, por isso que a gente fala que direitos humanos é tratar igual os desiguais. Então, estamos aqui para buscar isso. A questão essa questão da compreensão e aceitação é central, a questão da educação é central e a questão da saúde é central. Eu queria, a presidenta já disse que nós vamos preparar, a comissão vai preparar toda uma estratégia. Eu queria só deixar algumas sugestões. É verdade o que a nossa companheira Jeane falou. Josiane, desculpe, eu troco. Deputada Irine, queria até deixar um adendo bem rápido. O deputado Lucas falou sobre fazer até um motivo aqui para essas consultas. Acaba não resolvendo, porque se tem consulta e não tem remédio, eu quero chegar aí. Aí é esse ponto aí. E essa questão desse atendimento, ele precisa ser montado um programa. Lembrando que, ano passado, foi aberta uma comissão dentro da Secretaria de Saúde, uma frente parlamentar, que a Secretaria, como que os albinos iam chegar até a Secretaria para poder se manifestar? Então, a manifestação foi pouca, porque, por falta de informação, os albinos também não têm informação. Então, a gente não conseguiu ter uma aderência grande desses albinos dentro
dessa portaria. E acabou que a gente não conseguiu nenhum programa, nada voltado dentro da Secretaria de Saúde. Então, esse adendo ele é válido aí para que vocês provoquem, nos ajude a provocar esses atendimentos lá dentro. Então, a Josiane falou que parte desses problemas, não, por mais boa vontade que a gente tenha e por mais empenho, vai ter que passar a nível nacional, porque não temos legislação local que precisa ser, ela seria inconstitucional, teríamos que ter legislação nacional. Então, assim, eu, pessoalmente, me comprometo a fazer um contato com o senador Fabiano Contarato, que é líder da bancada do PT, para cuidar desse PL, esse projeto de lei 762/2014. Né? Então, eu acho que a comissão pode oficiar, e eu faço o reforço, né? Mas eu acho que sempre nós temos procurado agir aqui como comissão. Então, a comissão oficia e eu faço uma conversa com o Fabiano para que ele busque, né? Porque ele atua na área de direitos humanos, então nós podemos fazer. E quero também propor que nós, mesmo tomemos a iniciativa, presidenta, de comissão estadual provocar, já com propostas, tanto a bancada federal, já com propostas. E nós temos o doutor Carlos Clay, que é professor da UFES, que é um profundo conhecedor. Ele se especializou na questão do câncer proveniente do albinismo, mas ele tem um conhecimento mais amplo dessa questão. Eu acho que ele pode ser um parceiro, deve ser procurado pela comissão, mesmo que não seja em audiência pública, mas uma reunião de trabalho com ele, eu acho que nos ajudaria a fazer uma proposta escrita para condução da bancada federal sobre ela, mas, mesmo assim, eu acho que nós temos que procurar a ministra Nízia para conversar sobre os assuntos relativos à saúde, porque será pelo SUS. Camiseta, medicação, alteração de dermatológico para medicação em caso XYZ, né? Isso tudo tem que ser normatizado, certo? E uma política própria para atendimento e o que vocês falaram, o Jonathan colocou mais ênfase na questão de quando nenhuma mãe sabe que está trazendo à luz um filho albino, que dirá a sociedade. Então, assim, essa conscientização e como tratar isso vai ter que ter uma política especializada para isso, como tem política especializada para outros setores. Eu acho que a nossa comissão pode e deve levar isso ao conhecimento e ter uma tratativa com a bancada federal, mas nós temos autonomia também para conversar com a ministra Nízia, o que teria uma equivalência para todo o país, se eles se comprometerem com as questões que vocês aqui colocaram, tá certo? Deputada, então, outra lembrança aqui que eu preciso que vocês foquem aí para não ter esse desvio. A pessoa com albinismo, ela não é pessoa com deficiência. Por ela, 98% dos albinos, eles têm baixa visão. Os outros 2%, eles não são tratados, né, principalmente no âmbito de empresa, né, igual o Johnny colocou. As empresas não querem nos contratar porque vai ter o gasto maior protetor e tudo. Inclusive, eu fui demitida de uma empresa a partir do momento que comecei a pedir, porque não tem lei. Então, se não tem lei, ela não ganha nem desconto nos impostos dela, dos impostos, porque a pessoa com albinismo não é pessoa com deficiência. Ninguém aqui quer ser vítima. Pelo contrário, a Samara está estudando, está aí no 7º período de serviço social, o Johnny está com psicologia, eu também estou estudando serviço social, estou fazendo a distância para poder dominar isso aí, que não é fácil. A nossa Ana quer ser modelo. Ser modelo para a Ana é muito fácil, porque talvez não vai precisar copiar muita coisa do quadro.
Mas quem disse que Ana não pode ser um advogado, uma médica? Então, a gente tem que ser, talvez, uma minoria só por falta de acessibilidade, de apoio na questão de projeto de lei. Então, é só para revisar essa questão de albinismo e baixa visão, para vocês conseguirem se colocar melhor até nós for tocar essa demanda aí. Tá bom? Obrigada. Essas são, presidenta, as minhas sugestões para a nossa estratégia, que a comissão certamente deliberará sobre ela numa próxima reunião. Não sei como a senhora vai encaminhar. Certo. Deputados, deputadas, nossos convidados, eu quero agradecer muito... Deputada. Questão de desordem. Vai lá, deputada. Infelizmente, eu não falo com... Eu faço essa questão aqui, esse pedido de 1 minuto aqui, porque nós acabamos de perder uma pessoa muito importante para o Estado do Espírito Santo, que é o nosso querido Caco Apel. O Caco é editor, escritor, jornalista, e ele ficou aqui responsável muito tempo pelo site Tertúlia. Então, ele é uma pessoa importante para nós, dentro da comunicação e dentro da valorização dos capixabas de uma forma geral, especialmente aqueles que se dedicam a escrever, né? Os escritores capixabas, porque ele manteve por muito tempo a coluna Leituras, sempre sobre escritores capixabas. Então, eu não só comunico, mas aqui deixo toda a solidariedade à família do Caco, aos amigos do Caco e a todo o Espírito Santo, que perdeu uma grande figura. Certo, podemos fazer. Deixa eu só primeiro fechar aqui com alguns encaminhamentos e a gente encerra depois com esse 1 minuto de silêncio. Então, primeiro eu quero agradecer aos deputados e nossos convidados pela contribuição, Samara pelo contato e pela disponibilidade de vir lá de Laranja da Terra para cá, para poder também trazer o seu relato, as suas vivências. Eu quero dizer para vocês que, ao trazer esse tema para cá, para além de pautar esse tema no Legislativo, a nossa ideia é, sim, pensar em propostas concretas para a gente tentar contribuir para melhorar o acesso de vocês aos direitos. Obviamente, há aqui um limite do ponto de vista da competência do Legislativo, como o deputado Lucas mencionou. A nossa ideia não é dizer para vocês que a gente vai fazer milagre, porque nós não vamos, e há limites legais dentro daquilo que é a atribuição do Legislativo. Mas nós não vamos nos furtar daquilo que nos compete. Nesse sentido, enquanto comissão, a gente vai resgatar isso que já tramitou na Assembleia acerca desse tema, trouxe aqui algumas iniciativas, entender os limites pelos quais essas não avançaram, entender o que foi os pareceres de inconstitucionalidade, pensar o que a gente consegue ajustar. O que eu estou querendo dizer? Enquanto comissão, vislumbro 2 frentes. Uma é a partir de indicação, dentro daquilo que não for competência nossa legislativa, então a gente vai indicar enquanto Comissão de Direitos Humanos, e, óbvio, eu vou compartilhar isso com os colegas deputados, e o outro é também pensar em projetos de lei dentro dessa nossa competência. Tem as questões políticas que a deputada Irine falou. Já disse aqui para o deputado Lucas, a deputada Irine falou, vou fazer contato com o Contarato. Eu já disse aqui, faz contato lá, deputado Polese, com o seu senador. E, para além disso, a proposta da deputada Irine desse contato com o Ministério da Saúde, e já peço à deputada que seja interlocutora nessa ponte, já que tem, seguramente, um acesso mais facilitado, vou utilizar essa expressão. Certo, e a gente vai também, enquanto comissão, dando essas devolutivas para vocês a partir dos encaminhamentos que a gente vai dar aí prosseguimento. Tá bom? Agradeço. Vamos fazer, então, como pediu a deputada Irine, 1 minuto de silêncio, toda a nossa solidariedade aos familiares, e depois a gente encerra esta reunião. Peço aos que puderem que se coloquem em posição de respeito.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido a senhora deputada e o senhor deputado para a próxima, que será extraordinária na forma de audiência pública, com o tema Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar número 187 de 2000, a realizar-se no dia 20 de junho, às 10 horas, no auditório Hermógenes Lima da Fonseca. Obrigada e encerrado esta reunião. Vocês acabaram de acompanhar a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Confira mais informações pelo portal da Assembleia Legislativa e nas nossas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você.